Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Mais uma semana estou aqui com vocês, Dr. Gleidson Arouca. Nós vamos falando aí ao longo dessas temporadas todas do programa Seu Sorriso sobre um pouco de odontologia, sobre métodos de prevenção, beleza do sorriso, né? Tipos de tratamentos que de repente vocês não conheciam, né? Novas oportunidades. E sempre contando com a participação de vocês, porque vocês mandam aí a dúvida, mandam suas perguntas. Isso vai fazendo com que o programa fique mais interessante para vocês. Então você que gosta de assistir o programa, que quer participar, tá? Não deixe passar essa chance, entre em contato. Pode ser pelo telefone 25225703, pode ser pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com ou pode até mandar pelo WhatsApp, que é o 998174678. Quer dizer, são vias aí de comunicação. Vocês vão mandando suas dúvidas, vão mandando suas sugestões, suas críticas, e assim o programa vai avançando e nós vamos caminhando, né, cada vez mais em direção a sorrisos bonitos, sorrisos bem cuidados, a tirar aquele medo que as pessoas tinham antigamente do dentista, mostrar para vocês a importância de visitar o consultório odontológico, a importância, né, de visitar o seu dentista de confiança, de trabalhar com prevenção, evitar, né, grandes trabalhos restauradores, porque essa é o atual estágio da nossa profissão, né? Trabalhamos com prevenção, com informação. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor, mais vocês vão entender, né, todo o mecanismo ali que levam os problemas até vocês, e quanto mais vocês entendem, né, mais oportunidade, mais chances, mais condições vocês têm de combater esses problemas também. Então é assim que o programa Seu Sorriso foi caminhando, chegando até a 8ª temporada. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem um programa inédito aqui na TVC News, e durante a semana tem as reprises. Então passa de manhã, passa à noite, né, de madrugada. Quer dizer, segunda-feira o horário está fixo lá, 8h30, mas durante a semana, uma hora ou outra, você vê o programa e sempre dá para assistir e pegar uma dica nova do que a gente vem falando sobre essa beleza do sorriso. O importante é que a cada semana você assista, né, pega uma coisinha nova daqui, manda uma dúvida diferente para mim, e assim nós vamos caminhando. Para começar o programa dessa semana, eu vou começar logo respondendo uma dúvida de um amigo que entrou em contato, né? Se não me engano, eu acho que desse tipo de pergunta, né, a gente escuta de vez em quando no consultório, mas aqui no programa eu não lembro de ter comentado com vocês, e quem mandou foi a Ana Carla dos Santos, ela que mora aqui no Cordoeira, né, pertinho, e ela quer saber se é verdade que dentes amarelos são mais fracos do que os dentes mais brancos. E isso é muito interessante, né? Porque como nós trabalhamos hoje muito com essa parte de estética, de beleza, de clareamentos de dente, as pessoas têm dúvidas em relação à coloração, mas esse tipo de dúvida, né, ele ainda existe. Quer dizer, se há uma diferença, aquela criancinha que vai crescendo, né, a mãe se assusta um pouco, o dente é um pouquinho mais amarelo, ou aquele adulto, né, que tem os dentes todos bonitinhos, alinhados, mas é um pouco mais amarelo, e aí surge essa comparação, né? Será que o dente amarelo ele está mais fraco, ele é fraco, o mais branquinho é mais resistente? E isso é um mito, né? Lógico que sim, tirando, né, uma situação específica que você pode ter ali uma má formação de esmalte ou de dentino, mas estamos falando de coloração só, então nesses casos de má formação é outra situação, mas quando falamos só em coloração, a gente está falando, né, de diferença física, vamos colocar, nem física não, né, visual desses dentes. Então o dente mais amarelinho ele não é mais fraco do que o mais branco, isso aí é puramente uma questão, né, pessoal, de cada pessoa, genética, que você pode ter, né, um dente que sai um pouco mais amarelo do que o seu vizinho, do que o seu irmão, do que o seu amigo, e isso não quer dizer que ele é mais fraco, tá? Muitas pessoas, né, recorrem ao clareamento, mas simplesmente por questões de estética, não para tentar tornar os dentes mais resistentes, fazendo com que eles fiquem mais brancos, torná-los mais resistentes, tá? Aquilo ali é puramente estética, você está mexendo só com a aparência desses dentes, mas em relação à estrutura, né, em relação ao tipo de pergunta que a Ana Carla faz, isso é um mito, tá? Isso aí não existe. Você não precisa ficar triste se você está feliz com o seu dente um pouquinho mais amarelo, você pode ficar feliz com ele, né? Isso é uma questão sua, isso não faz o seu dente ser mais amarelo, você vai poder comer lá o seu churrasco, a sua carne à vontade, da mesma maneira que aquele que tem um dente mais branquinho. Então você que tem, né, ele mais amarelinho, está feliz, beleza. Se de repente ele está mais amarelo e não está te agradando, mas só pela parte estética, você tem a odontologia que pode te ajudar, né, trabalhando principalmente com os clareamentos.
Então é assim que a gente vê essa questão de cores, né? O mais amarelo, o mais branquinho. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta aí, Ana. Espero que tenha respondido a dúvida de muitas pessoas. Isso às vezes ficam algumas questões um pouquinho enraizadas na cabeça das pessoas, da população. Quer dizer, conforme ela vai sendo falada e repetida, né, aquilo ali começa a criar, a gerar, né, uma certa dúvida, mas nesse caso a gente acaba com a dúvida de vez, tá? A coloração não interfere na resistência dos elementos dentários. Legal? Para o programa de hoje, eu trouxe um assunto, né, que é interessante para pais, para mães, para praticantes de esportes, que está voltado para fraturas de dente, né? Principalmente com trauma, com choques. Então, você bateu, tomou uma pancada, quebrou um dente, né? Até que ponto essa fratura vai ser complicada para ser revertida, o que nós podemos fazer para evitar, né? E quando o dente sai. Então, o programa de hoje vai falar um pouquinho nesse aspecto, vai voltar um pouco para essa visão em que a odontologia também atua, também trabalha, tanto recuperando quanto prevenindo. Vamos falar um pouco sobre protetores bucais também, tá bom? Então não saia daí que o segundo bloco do programa Seu Sorriso chega já já. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vamos falar mais uma vez, né? Programa inédito de segunda-feira, 8h30 da noite. E durante a semana tem as reprises. Não deixem de acompanhar, não deixem de mandar a sua dúvida, não deixem de mandar a sua sugestão, a sua crítica. Quer dizer, essa comunicação que nós temos é importante. Como eu falo sempre aqui, isso me ajuda, né, a trazer assuntos mais interessantes para vocês. Isso me ajuda a entender melhor onde estão as dúvidas, né, quais são aqueles casos em que de repente as minhas informações não estão servindo tanto, né, que eu preciso abordar melhor ou mudar a maneira de abordar. Então não deixe de participar, pode ser pelo e-mail, programaSeuSorriso@hotmail.com, pode ser pelo telefone 25225703 ou manda pelo WhatsApp 998174678, tá? Não deixa de participar, isso ajuda bastante. Como eu falei no primeiro bloco, no bloco passado, que ia comentar um pouco sobre traumas, né? Essa pessoa que quebrou um dente, tomou uma pancada, caiu, quer dizer, seja lá qual for o caso, né? Qual foi a situação, porque esses traumas acontecem de todas as maneiras. E aqui no consultório eu já escutei uma infinidade de histórias que trouxeram pessoas com dentes quebrados, principalmente os da frente, né? Que é o que a gente vê mais, é ali que são os mais atingidos. Então esses traumas, né, essas pancadas, essas fraturas, elas podem ser divididas em grupos. E eu vou falar um pouquinho para vocês a diferença entre eles, principalmente quando nós falamos da diferença do que fazer para restaurar, para reverter, né, essa fratura. Então muitas das vezes você toma uma pancada, né, um objeto ou alguma coisa acerta o seu dente e você quebra um pedaço do dente, mas pode quebrar um pedaço pequeno, né, em que a gente comenta que é só esmalte de dente, quer dizer, uma bordazinha, uma beiradinha de garrafa, beirada de copo, uma brincadeira, às vezes num churrasco. Isso pode acontecer, né? Quebrou uma beiradinha de um dente, uma bordazinha, é só fratura de esmalte, sem grandes consequências, geralmente não gera nenhum tipo de dor, não gera nenhum tipo de sensibilidade. A pessoa percebe, né, principalmente porque vai passar a língua naquela área ali, sente uma pontazinha, né, uma borda que de repente ficou mais viva, vai sentir que faltou um pedacinho, olhar no espelho e tem aquele pedacinho faltando, né, o dente sofreu uma diferença de formato agora. E o que fazer para recuperar? Tem gente, né, que prefere nem restaurar, porque são pedaços tão pequenos que os fragmentos que nós vamos colocar, né, serão também tão pequenos que pode ser que se desprendam com facilidade depois. Ou às vezes a pessoa olha aquele pedacinho, né, quebrado, aquela bordazinha, aquela coisa tão pequena e prefere simplesmente passar uma borracha, dar uma lixada, deixa, né, aquele contorno alterado, sem grandes problemas.
tá? Então, se for uma coisa pequena, uma fraturazinha pequena de esmalte, isso pode ser feito. Você ou recupera, né, com uma pequena restauração que pode ser feita em resina, o seu dentista vai fazer isso aí com 20 ou 30 minutos de trabalho e está resolvido, né? Ou você simplesmente, né, faz uma reanatomia daquela estrutura ali, redesenha, passa uma borracha, uma lixa, e só para não ficar machucando, também está resolvido. Esse tipo de fratura não costuma trazer grandes problemas, tá? Lembrando sempre que qualquer pancada que você tomar, né, qualquer golpe que receber nos dentes, é importante também ao longo do tempo acompanhar um pouco com radiografias, tá? Porque pode ter envolvimento de polpa mesmo que a fratura seja pequena. Então eu não estou falando voltado nesse lado, tá? A gente está falando só das fraturas. Mas para todo mundo que levou uma pancada, que sofreu uma pancada dessa, acompanhe com o seu dentista, né? Vai lá, conta a história para ele, que ele vai acompanhar para ver se não está tendo nenhum envolvimento com polpa, nenhuma calcificação, necrose, esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos para uma fratura um pouco maior. Quer dizer, você bateu, quebrou um pedaço do seu dente e aquela fratura ela saiu parte de esmalte e já comprometeu também dentina, que é a parte mais interna do dente, a parte maior, que dá um volume maior. E a dentina, ela já é uma estrutura que tem sensibilidade. Então quando a pessoa chega com uma fratura desse tipo, ela geralmente já sente, né? Mesmo que seja só falando ou tomando uma água um pouquinho mais gelada, alguma coisa um pouquinho mais quente, quer dizer, aquele dente fica sensível, mas não chegou a atingir o canal do dente. Então nessa situação, né, na maior parte das vezes também, uma restauração ela é suficiente. Lógico que vai ser uma restauração maior do que a do caso passado, né? Um dentista precisa de um pouco mais de habilidade ali para fazer, né? Uma restauração grande, geralmente tem um ângulo envolvido, mas vai ser resolvido de uma maneira bem simples também, né? De repente não com uns 20 minutos da outra, mas 30, 40, 50 minutos, quer dizer, fazer aquilo ali com calma para devolver função, devolver estética, né, ficar com uma boa aparência, uma obturação lisinha, e dificilmente alguém que olhar para o seu sorriso vai dizer que você quebrou um dente dessa maneira, tá? Nesse caso, né, como eu disse, você já tem ali uma exposição de dentina, então o dente já dói um pouco, ele fica sensível, né? Quando você chegar ao consultório, uma das coisas que você vai comentar é exatamente isso. Só de falar eu estou sentindo ele me incomodar, mas geralmente não tem grandes comprometimentos, tá? Dá para resolver também de uma maneira bem satisfatória, bem rápida, bem simples no consultório, e geralmente na primeira sessão também você consegue fazer. E eu falo geralmente porque cada caso é um caso, né? Então o seu dentista que vai avaliar. Como sempre falei, para qualquer pancada, qualquer trauma desse tipo, acompanha lá com o seu profissional, com o seu dentista, porque as radiografias são importantes para ver como vai ser o andamento, né, dessa recuperação ao longo dos meses. Mas são duas situações em que dificilmente nós temos grandes complicações. Só que a coisa pode piorar, né? Então você pode de repente tomar uma pancada, a intensidade pode nem precisa, vamos dizer assim, ser maior do que nos casos mais simples, mas dependendo do local onde pegar, né, do tipo de instrumento que acertar esse dente, essa fratura ela pode ser maior, ela pode pegar na borda da gengiva, ela pode quebrar um grande pedaço de dente, quase que a coroa toda, e aí você vai ver que ele tem sangue dentro, tá? Isso aí já é a polpa do dente, então quer dizer que o canal do dente já foi contaminado, foi atingido, né? E isso aí começa a gerar um problema um pouco maior, porque você tem uma fratura de esmalte com dentina e envolvimento de polpa. Isso quer dizer que para você, né, recuperar esse dente, para você tratar, você vai ter que fazer o canal desse dente, né? O endodontista vai trabalhar, vai remover essa polpa toda que está exposta ali, que acabou sendo contaminada por causa da fratura. Ele vai refazer o canal, provavelmente vai ser feito um pino dentro desse canal, um retentor, né? E em cima desse retentor é que vai ser construído um dente novo, e geralmente a gente trabalha com porcelana. Então reparem que começou a ficar mais complicada a solução, tá? Ficou mais complicado, né? Até o acompanhamento depois, que você começa a ter vários trabalhos em um dente só, né? Você deixou de fazer só uma obturação, uma restauração, e começou a fazer tratamento de canal, né, pino, coroa, então são vários trabalhos em um dente só, mas sim, apesar da situação não ser a melhor de todas, também não é a pior, porque nesse caso deu para aproveitar a raiz do dente, e isso é muito bom, isso é muito interessante, porque você, né, vai manter aquela raiz e ainda tem um cartucho no futuro, se esse dente der problema, que é o implante,
Quer dizer, você conseguiu recuperar a raiz do seu dente, você trabalhou em cima da raiz do seu dente, não precisou tirar essa raiz. Tá certo que fez um trabalho grande, mas não precisou tirar a raiz, e isso é muito importante, isso é interessante, tá? Vai ter que acompanhar também ao longo do tempo, né? Porque são trabalhos grandes, mas geralmente você vai ter um bom resultado, vai ficar bonito, vai ficar resistente de novo. É uma fratura mais complicada, mas não é a pior. Por quê? Esse tipo de pancada, nesse tipo de trauma, ainda pode te levar para uma situação mais complicada. Eu falei que essa última quebrou, né, coroa, mas a raiz está inteira. Mas a fratura pode chegar até a raiz. Então você pode ter uma fratura radicular. E dependendo de onde chegou essa fratura, de até onde ela desceu, né, da maneira com que ela se comportou, essa fratura pode comprometer o seu dente todo. E aí vai ter que tirar aquela raiz, vai ficar sem dente, sem coroa e sem raiz. Aí você vai me falar assim, o que eu vou fazer sem dente? Aí a solução dali para frente, né, ela começa a depender muito de você, depender muito do seu dentista, né, de como vocês vão conversar, chegar a um acordo, do que vai ser estudado como melhor para vocês. Eu vou gerar aqui 3 situações, qualquer uma das 3 funciona, serve, não sei dizer se seria a melhor, porque cada caso é um caso. Então, numa situação assim, muito simples, mas muito mais rara também, você perdeu aquele dente, tem gente que faz aqueles aparelhinhos removíveis, né, que você encaixa, tem um dentinho ali, na hora que tira, o dentinho sai junto. Então é uma solução removível, simples, rápida, mais barata, pode ser feita, tá? Ou você pode trabalhar também com a conhecida ponte fixa. É uma solução, mas você vai gerar problema para os dentes vizinhos, porque vocês sabem que a ponte fixa ela tem que desgastar, tem que trabalhar nos dentes vizinhos. Quando fala na parte anterior, muitas das vezes tem que fazer canal desses dentes, botar pino também, então mais complicada, mas não deixa de ser uma possibilidade, tá? A terceira opção, o implante, né? Você perdeu ali aquela raiz, quer dizer, o alvéolo ainda está praticamente inteiro, preservado, tem espessura, tem altura, coloca o implante lá, em cima do implante vai ser feita a porcelana. Eu não vou entrar muito nesses detalhes protéticos, porque como eu falei, isso aí, cada caso é um caso, isso depende da indicação clínica, isso depende da vontade do paciente, depende, né, de custos, depende de uma série de fatores para chegar no melhor para vocês, mas tem alternativas. Então saibam que esse seria o pior cenário, uma fratura de raiz, mas mesmo assim dá para se recuperar, dá para você ter o seu sorriso de novo, o seu dente de volta, tá bom? O importante é que em um caso como esse, né, independente do tipo de fratura que eu falei para vocês, sofreu o trauma, do mais simples ao mais grave, corra e procure o seu dentista o mais rápido possível, tá? Não deixem passar, não deixem de acompanhar, tá legal? No próximo bloco vamos falar um pouco sobre como proteger dessas fraturas, principalmente em esportes de contato. Então não saia daí que o terceiro bloco volta rápido. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vamos emendar no assunto aí. Falei para vocês das fraturas no bloco passado, né? Isso acontece por uma série de fatores, né? Às vezes situações que a gente nem imagina e a pessoa chega aqui contando, né, histórias que se você, né, tentasse usar a sua criatividade, você não conseguiria criar uma história daquela. Pô, quebrei o dente dessa maneira. Então são acidentes, né? E como o nome fala, é um acidente, acontece, né, muito rápido, de uma maneira muito inesperada e gera problemas, tá? Mas tem situações em que você está mais disposto, está mais predisposto, né, está mais no risco, vamos colocar assim, de quebrar um dente, de fraturar, do que em outras. E uma dessas situações é em relação aos esportes de contato, tá? A odontologia trabalha, né, com esses esportes para tentar proteger os atletas, e isso aí é uma coisa muito à vista para vocês acompanham, né, ou nos nossos atletas aqui da cidade, em várias modalidades, ou na TV, né, que muitos deles usam aqueles protetores de dente, aqueles protetores bucais,
tá? Mas os esportes de contato, eles deveriam, né, ter uma obrigatoriedade do uso dos protetores. Nós temos aí uma série de esportes em que você sempre vê o uso dos protetores e em outros que ele é facultativo, né? Você usa pouco, mas o risco, né, de uma fratura, de perder um dente, para qualquer tipo de esporte de contato, ele sempre existe. Então tem esportes em que o risco é maior, o protetor vai ser um pouco mais leve. Em outros esportes o risco é bem grande, né, protetores mais pesados, né? Vocês reparam isso no MMA, né? Todo mundo aí gosta de assistir, vai assistir um UFC, uma luta desse tipo, e antes dele entrar lá no octógono, ele coloca o protetor, ele tem que mostrar para o juiz, é uma obrigação. No futebol americano, né, todo mundo usa. Os Estados Unidos tem, né, uma obrigatoriedade muito seguida, muito rígida em relação aos protetores. Você vê em praticamente todos os esportes, tá? O basquete é um esporte que é muito perigoso também, pelas mãos estarem sempre altas, uso de cotovelo, né, então perde-se muitos dentes. O futebol, o nosso futebol, nós vemos um ou outro jogador usando, os goleiros usam mais, porque eles, né, se sentem mais em risco do que os jogadores de linha, mas os de linha também deveriam usar, não é raro, né, em quase todo campeonato a gente vê uma pancada, uma cabeçada, né, em que o jogador cai lá machucado, boca sangrando, dente perdido. Então todo tipo de esporte deveria ter, né, o seu protetor. Ele não precisa de repente ser um tom pesado, um tom grosso, mas deveria ter o seu protetor, porque é uma maneira de criar, né, de proteger, como o mesmo nome já fala, esses dentes, essas estruturas. O dente, ele reduz, né, muito o risco o protetor, ele reduz muito o risco de fratura, ele vai reduzir muito o risco, né, de se perder um dente que ele está mantendo, ele diminui o impacto que você tomaria, né, em mandíbula e que passa para cérebro. Então ele reduz laceração de lábio. Se você toma um impacto frontal, está sem o protetor, o risco de corte de lábio é muito maior, porque você está direto em contato com o dente, que é uma estrutura dura, pontiaguda. Então o protetor ele tem uma série de vantagens, tá? E não tem dificuldade nenhuma para você utilizar esse tipo de dispositivo, né? Quando eu falo esportes de contato, em que você tem, né, realmente a chance de quebrar um dente, uma das resistências que a gente encontra, né, ou encontrava no passado, hoje eles já são mais aceitos, é em relação à respiração, né? O atleta fala assim, isso vai me atrapalhar, não vou conseguir respirar, não vou conseguir falar, e isso tudo é bobagem. Os protetores, eles são personalizados, eles entram, né, bem justos, eles não enchem a boca do atleta, não atrapalham de maneira nenhuma a respiração, não soltam, não cai. Então o que era, né, uma barreira, era só uma barreira, vamos botar assim, mais cultural, né? Conforme a coisa vem evoluindo no nosso país, né, os próprios professores de artes marciais, dos esportes lá, do futebol, do basquete, eles começam a difundir isso aí, as crianças começam a ver isso na TV, o protetor vai ficando cada vez mais presente no dia a dia. E quanto mais presente, né, mais você tem a influência sobre aqueles que não usam, e é assim que ele vai se difundindo. Então, o benefício que ele traz, né, ele é muito grande. Como eu falo, não existe uma obrigação. Em alguns esportes, né, os professores eles exigem, mas de repente algumas federações ou alguns grupos, vamos dizer assim, né, de profissionais que cuidam de determinado esporte não fazem tanta questão. O importante é você, né, que é pai, que é mãe, que está formando o seu filho, que está colocando ele nos esportes, que já comece a acompanhar isso aí, já se preocupar em proteger os dentinhos dele, porque a parte, né, dos professores, a parte dos atletas que formam essas crianças, eles já têm isso aí já bem na cabeça, muitas das vezes eles falam e o pai ou a mãe às vezes deixa passar, tá? E não é difícil. Então um protetor desse, né, você consegue encontrar ele de diversas maneiras. Até um certo tempo atrás era muito comum você chegar, procurar uma loja de esporte, né, hoje até pela internet, comprar um protetorzinho que você modela ele em casa, molda ele em casa, morde na hora lá e vai praticar o seu esporte. Então esse tipo de protetor era o mais comum, mas ele não é eficaz. Então não caiam nessa aí de comprar esse protetor que é mais barato na loja, achando que o seu filho ou que você mesmo está protegido, porque não está. Ele não fica adaptado, ele provoca mais lesões, né? Ele corta a boca das pessoas, ele não protege os dentes direito. Então é um protetor que não é recomendável.
tá? Quem produz os protetores, né, as empresas, os dentistas, aquilo ali tem que ser feito sob medida, é o protetor personalizado. E quando nós falamos em personalizado, não é fazer desenho, botar nome, fazer esse tipo de coisa, não. Ele é personalizado porque ele é feito sob medida para cada pessoa. Então você vai ter que procurar um dentista, o dentista vai moldar, né, o seu dente, a sua boca, e em cima desse molde é que vai ser preparado o seu protetor. Logicamente, né, que se você for comparar, né, o custo desse protetor feito em consultório com o custo de um protetor desses comprado em loja, o de consultório é bem mais caro, tá? Mas a gente está falando bem mais caro, é um custo-benefício que, se você usa um protetor mais barato de loja, toma uma pancada ali de mau jeito, aquele protetor, né, ele não vai te dar a segurança, você corre o risco de perder um dente. Quer dizer, o problema que isso aí vai te trazer, né, o dinheiro que você vai gastar para recuperar esse dente, é muito maior do que o custo de um protetor feito em consultório. Tá? Eu falo que o de consultório ele é mais caro do que o de loja, mas se você for comparar em reais mesmo, e nem moeda corrente, um protetor de consultório é bem barato mesmo. Então você não deve arriscar, né, o custo-benefício desse tipo de protetor, ele é muito bom. Você gasta ali poucos reais, faz um protetor seguro, bem resistente e que vai diminuir muito a chance de você perder um dente ao tomar uma pancada dessa. E lembre, né, que todo tipo de esporte tem um risco. Às vezes um esporte mais, vamos botar assim, que você não imagina que o risco é tão grande, por exemplo, um jiu-jitsu, né? A pessoa às vezes não usa porque, né, acha que como é uma luta mais amarrada, você tem menos risco de fratura, mas eu já peguei aqui vários clientes que chegaram com dentes quebrados, né, por às vezes tomar uma cotovelada, sem querer, lógico, né, tá passando a guarda, ou uma joelhada na hora de passar a guarda, e esses acidentes, como eu disse no início do bloco, os acidentes são muito rápidos, são muito imprevisíveis, né, você não imagina nunca. Se tivesse com os protetores, aquilo não teria acontecido, tá? Então a dica que fica, né, nesse bloco é a seguinte: não comprem protetores prontos ou pré-moldados, não façam isso nem na internet, nem na loja, porque a sensação de segurança que você vai ter ela é falsa, ele não vai te proteger tão bem. Procure o seu dentista, converse com ele, invista no protetor, você vai ver que esse protetor dura muito tempo, então o custo que você vai ter para criar esse protetor é muito pequeno, tanto em relação a tempo quanto em relação à segurança, tá? Não arrisque o seu sorriso por causa de pouca coisa. Procure o seu dentista, seu profissional, que ele vai fazer um protetor bem resistente, bem bacana para você. Legal? Próximo bloco do programa Seu Sorriso chega já, não saiam daí. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, quarto e último bloco do programa Seu Sorriso dessa semana, para encerrar o assunto sobre fratura, sobre avulsão, protetores. Eu vou falar para vocês o que fazer, né, no caso de tomar uma pancada dessa e o dente sair inteiro, porque isso pode acontecer. Eu falei em fraturas, de fratura de esmalte, de dentina, com polpa exposta, fratura de raiz, mas pode acontecer do dente sair inteiro, com raiz e tudo. E a pessoa fica um pouco perdida, né? Fala, o que eu faço nesse caso? É possível reaproveitar esse dente? Dá para colocar no lugar? Não faço isso? Lavo? O que eu vou fazer nessa situação? As pessoas às vezes ficam um pouco perdidas com isso, né? Então, eu vou passar aqui algumas direções para vocês, para o que fazer nessas situações, lembrando que o que eu vou falar, né, não é para ser feito com dente de leite. Dente de leite não é para ser reimplantado. Tá? Então, se for um dentinho de leite que caiu, que saiu, você vai procurar o seu dentista lá, mas não coloque ele no lugar. A gente está falando de dente permanente. Então, por alguma situação, né, por um acidente aí infeliz, você acabou caindo, sofrendo uma pancada, né, caiu uma coisa na sua boca, o seu dente saiu inteiro. O que você vai fazer? Primeiro, né, vai achar o dente onde ele caiu ali e vai segurar ele sempre pela coroa, nunca pela raiz. Não coloquem o dente, o dedo, a mão na raiz desse dente. Então você vai segurar ele pela coroa e você vai lavar só em água corrente. Água corrente.
né? Não vai esfregar, não vai passar o dedo, não vai fazer nada. Lavar só para tirar a sujeira de onde ele caiu, segurando sempre pela coroa. Lembre que a coroa é o que aparece no sorriso, né? Você olha assim, você dá um sorriso e se a coroa. A raiz ela tem um formato de cone. Na maior parte das vezes, principalmente nos anteriores, o formato é de cone. Então você segurou pela coroa, lavou em água corrente e vai armazenar, né, ele no recipiente, se você não conseguir recolocar. Então lavou. Primeira tentativa que você pode fazer, se tiver sangue frio para isso, é tentar recolocar no lugar o dente permanente, né? Então você vai ver a posição dele, coloca, né? Vai apertar e vai entrar no lugar ali. Agora, se você não tiver esse sangue frio, né? Se não tiver coragem de fazer isso aí, tem gente que não vai fazer de jeito nenhum. Você vai pegar esse dente que você lavou e vai colocar no recipiente, tá? Então arruma uma caixinha, um saquinho, alguma coisa assim, em que esse recipiente ele deve ter soro. Se você não tiver soro à mão, pode ser leite, tá? Para ele ficar mergulhado, o dente não pode ficar desidratado. Então pegou um recipientezinho com soro ou com leite, colocou ele dentro, correu para o seu dentista, entrou em contato, avisa ele que você está chegando. Se for uma situação em que você não tenha nem o soro, nem o leite, tá? Você pode colocar ele na própria boca. Então você já lavou, coloca ele na boca ali para ficar umedecido pela saliva mesmo, né? Coloca no ladinho da bochecha ali para não correr o risco de engolir e corre para o seu dentista. O importante é procurar o profissional o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você chegar, mais rápido ele vai reimplantar esse dente, né? Ele vai fixar lá da maneira que ele achar conveniente, vai te passar as instruções e vai acompanhar. O que não pode é deixar para ir no dentista no outro dia, daqui a 2 dias, 3 dias, porque aí a chance do reimplante acaba indo por água abaixo e aí vai sobrar só outras alternativas de tratamento, tá bom? Então, recapitulando aqui rapidinho, lembrando, não façam com dente de leite, caiu, pega o dentinho pela coroa, lavou em água corrente, se conseguir, coloque ele no lugar de novo, se não tiver essa coragem, recipiente ou com soro ou com leite, se não tiver nenhum dos dois, coloca na boca mesmo e corre para o seu dentista, tá bom? Muitas das vezes, nesse reimplante ele dá certo e ele pode durar aí por muitos e muitos anos. Quer dizer, você vai deixar, né, o problema de não ter aquele dente lá para frente. É só acompanhar depois, porque na maior parte das vezes funciona bem esse reimplante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das informações. São informações úteis, às vezes a gente acaba falando um pouco rápido demais, mas esses acidentes acontecem e eu digo para vocês que acontecem sempre, porque sempre aparece no consultório alguém com um caso parecido desses aí. Tá? Então eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone, manda aqui para mim que eu respondo para você nos próximos programas. Segunda-feira que vem, 8h30 da noite, tem mais programa Seu Sorriso e eu espero vocês lá. Tchauzinho.